Alagoano. Alagoano, é de Gama? Isso. Ele é muito injusto comigo. Ele errou no número de cigarros, presidente? Não, ele errou em tudo. Mas ele está sendo injusto comigo. Olha que eu acho que o senhor ainda foi beneficiado. Eu acho que ele foi muito injusto com você também. Não apoiado, presidente. Eu aqueço o timbre da minha voz. É aquele mesmo. Não tem diferença, não. Ele foi perfeito. Questão de ordem, senador Randolfo. Não, presidente, não é questão de ordem. É se o senhor me permite, se o nobre relator me permite, é que num trecho da inquirição do senhor relator, ministro, o senhor relator perguntou quais foram as pessoas físicas que a CGU encaminhou ou compartilhou a investigação. Perfeito? Foi essa pergunta feita pelo relator Renan Calheiros. Vossa Excelência, me corrija se eu estiver errado, tá? Teria respondido o seguinte: a CGU não investiga pessoas físicas, ao qual o senhor relator respondeu: não estamos falando de pessoas físicas, estamos falando de figuras públicas, de agentes públicos. Perfeito? Confere? O que eu entendi da pergunta dele é se nós fazemos relatórios sobre atos de pessoas físicas. Eu falei que não. Fazemos relatórios sobre políticas. E dentro desse relatório podem ser citadas pessoas dentro das políticas que tomaram atos ou adotaram atos que não sejam previstos em lei ou que sejam irregulares. E que aí sim, contra esses, ao término do relatório, pode ter uma outra área da CGU, que é a área de responsabilização, que não é área de auditoria, que pode verificar se houve ou se não houve. Nesse caso, pode ocorrer crime? Pode ocorrer crime. Caso esses trabalhos não estejam compartilhados com a polícia, a gente trabalhando junto, pode ser que se encaminhe. Eu não tenho levantamento de quantos nós já encaminhamos e não passou por mim, eu não lembro de ter encaminhado na minha gestão nenhum, pode ter sido feito pelos secretários. Ou não há necessidade de encaminhamento, simplesmente porque os trabalhos são conjuntos e os dados que estão na nossa mão também estão na mão da polícia. Se o ministro me permite, recuperando a pergunta do relator Renan Calheiros, sobre as figuras citadas, teve algum encaminhamento ou compartilhamento de informações da CGU para alguma autoridade? Quais as figuras citadas? Vamos a elas. Roberto Ferreira Dias, em algum momento teve? Roberto Ferreira Dias está... Para a polícia, só se for compartilhado, não lembro de ter encaminhado, mas ele responde a um processo na CGU. Desde quando? Ah, não sei a data. Mas não, assim, mas não teve informação ao Ministério Público? É só perguntar lá que é a área de corregedoria. Não, eu estou perguntando para o senhor. Eu não sei. Mas o senhor como é que você não sabe de um secretário que tem provas consistentes a partir do ano passado, que continuou no Ministério? E o senhor pode declinar o número do processo, do procedimento? A gente pode fazer contato com a CGU. A sua equipe está aqui, a equipe muito diligente. Sim, sem problema nenhum. Né? Se puder informar aqui qual é o número do... Claro. Qual é o número que foi feito. Elcio Franco. Não me recordo de nenhum processo. Nenhum. Eduardo Pazuello. Também não me recordo de nenhum processo, mesmo porque o ministro de Estado não responde a processo disciplinar. Não, mas assim, dados sobre procedimento impróprio em relação a ele. Que eu me recorde, não. Marcelo Blanco. Que eu me recorde também, não. Não, nenhum desses. Que eu me recorde, não. E a CGU não tinha informação sobre nenhum desses? Não, nenhuma informação. Só as informações que estão em trabalhos. Essas pastas aqui servem? Se o senhor quiser encaminhar, será um prazer. Não precisa encaminhar porque está com a CGU. Então, ótimo. Então está em andamento. Está em andamento desde outubro do ano passado. Essas pastas dizem respeito... O que está em andamento desde outubro do ano passado? A operação que a CGU participou. Se chama Parasita. Esses nomes que o senhor citou não estão nessa operação. Roberto Ferreira Dias? O senhor quer que Roberto Dias, sim. Não, o senhor citou Marcelo Blanco? Pazuello, Marcelo Blanco. Marcelo Blanco? Ministro, mas quem era o ministro de Estado quando Roberto Ferreira Dias era o diretor do DELOG? O que existe de ligação entre ter... Qual foi a declinação? Ser ministro e alguém pois qual foi o procedimento em relação a Roberto Ferreira Dias? Estava aqui. Sim, também está no nosso processo. Empresa Precisa. O que tem? Qual foi o procedimento? Precisa, nós detectamos o caso, detectamos uma tentativa de uma licitação que foi cancelada em 19/6, uma tentativa de movimentação numa aproximação com um dos servidores. A partir daí isso foi apartado do processo, ficou em segredo na mão do juiz. Em 8 de julho ele tirou e nós abrimos... Mas a CGU tinha essa informação? A CGU sim, eu não. Mas peraí, ministro, não estou entendendo. A CGU tinha essa informação, Ministro, eu quero lhe pedir desculpa por ter chamado o senhor de prevaricador, mas alguém prevaricou então. Porque se a CGU tinha informação e o senhor está dizendo que não tinha essa informação, o senhor tem obrigação como
ministro da CGU de dizer qual era o servidor da CGU que tinha essa informação relacionada ao Roberto Dias, que continuou no Ministério da Saúde. É isso, ministro, que a grande questão é essa. É ter feito uma operação em outubro do ano passado. 27 de outubro do ano passado. Isso. E o senhor Roberto Dias só ser exonerado após o Dominguete dizer que ele pediu $1 por vacina, 6, 7 meses depois. Quando eu falo em prevaricação, eu me refiro especificamente sobre isso. Mas já que o senhor não tem conhecimento, alguém prevaricou dentro do CGU. Se não foi o senhor, algum servidor foi. O senhor tem aqui, o senhor prometeu dizer a verdade, o senhor jurou dizer a verdade. Agora o senhor vai ter que me dizer quem é que tinha informação sobre o modus operandi do senhor Roberto Dias dentro do Ministério da Saúde. Aí sim era obrigação da CGU ter tomado providência. Se me permite, tem só isso aqui de documentos. Só isso aqui. Tem mais. Tem 1, 2, 3. Isso aqui é informação. Esses documentos são de quê? Esses documentos são de uma operação da CGU, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, realizada no dia 27 de outubro de 2020. Sim. A operação que o senhor mesmo falou aqui, que se chama Parasita. Sim. Nessas pastas aqui... Hospedeiro, decorrente da Operação Parasita. Perfeito, Vossa Excelência está certo. Mas veja, desde 27 de outubro, nessas pastas aqui, nos diálogos do arquivo do WhatsApp do senhor Marconi, tem os diálogos com o Ricardo Santana, em que ele chama o Marconi de Bob. E fala do procedimento de bula de um processo licitatório. Inclusive, só para lembrar o senhor, entre os documentos que estavam, tinha Queria lembrar o senhor que esses documentos estão em segredo de justiça. justiça. Só queria lembrar o senhor que esses documentos estão em segredo de justiça. Não, mas isso que eu vou mostrar, inclusive a CPI já bastou o segredo de justiça e Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes próprios de autoridades judiciais, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, Vossa Excelência tem conhecimento disso. Né? Inclusive, então vamos só contar para Vossa Excelência qual é o documento que estava de posse da CPI. O documento que estava de posse da CGU, da Controladoria Geral da União. Documento esse que a CPI, inclusive, sobre este documento, afastou o sigilo. Né? Eu só podia colocar aí qual era o documento? Esse documento, senhor ministro, estava de posse da CGU pelo menos desde outubro, quando ocorreu a segunda fase da operação. Hospedeiro, veja, o documento é esse. Pode baixar? Pode baixar? Pode baixar mais um pouco? O documento é esse. O procedimento, eu não vou nem chamar como o nome que está lá, para não... lá em cima, por favor, a parte de cima. O senhor não tinha conhecimento desse documento? Não, isso é um senhor. roteiro de como burlar processo licitatório. Sim. O senhor não tinha conhecimento? Não tinha. Mas foi um documento apreendido pela CGU, em 27 de outubro. Sim. E o Bob ali era o Roberto Ferreira Dias. A senhora vê o diálogo. Em 2 meses, essa moça aqui, a equipe da Polícia Federal, daqui que está na CPI, descobriu isso. Veja o descaso. Isso aqui estava disponibilizado Senador desde outubro. Randolph, com todo respeito, o nome disso é muito importante para a população brasileira. Não existe, não tem porquê, choca demais, mas é o nome que eles deram. Isso a população brasileira tem que saber. Aí o Danilo Trento encaminha para o Marconi, chama de arquitetura ideal o golpe, para burlar o processo licitatório. Aí, olha, vai passo a passo do golpe. Bob avoca o processo, de entrega e no final termina. Empenha e contrata. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Esses fatos aconteceram? Não, estou perguntando. Ministro. Eu estou perguntando se foi evocado. E quem estava operando esses fatos, Roberto Ferreira Dias? Não era dever seu comunicar ao ministro da Saúde, comunicar ao presidente da República para o afastamento dele? Eu estou perguntando ao senhor se esses fatos aconteceram. Este não. Não aconteceu. Este daqui... Claro. E sabe por que não aconteceu? Aí não aconteceu. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Aconteceu? Não, eu que estou lhe inquirindo, não eu isso não. Não, só estou perguntando respeita essa CPI. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem. Peraí, só um minutinho. Pela ordem, o senhor tem que responder. Peraí, não dá. Passa a presidente, por favor. O senhor tem que responder só. Não deixaram eu responder até agora. Não, o senhor está dizendo. Não, o senhor fez uma pergunta, né? Não, falei. Só o senhor responda aí. Só fez a inversão da inquirição. Só fez a inversão da inquirição. O senhor tomou. Qual foi a providência que o senhor tomou quando teve conhecimento sobre esse documento aí, que é para realizar uma licitação? Aqui tem um agente criminoso, chama Roberto Ferreira Dias. Isso. Qual a providência sobre esse agente criminoso, desde outubro? Qual a autoridade do governo brasileiro foi comunicada para afastar o ministro da Saúde? De quem é essa conversa aí, presidente? De quem é essa conversa aí? Essa conversa é de Marconi
com Ricardo Santana, encaminhado por Danilo Trento, se referindo a Roberto Ferreira Dias, e quem está conectado com Roberto Ferreira Dias é Ricardo Santana. E é um dos Mais mais alguma pergunta, importantes senador? documentos da história do levantamento. Estão fazendo de corrupção. acusação a uma pessoa que não participa da conversa. Mas como assim? E ele não investigava? Ele é o CGU, rapaz. Não, Essa operação- estão falando, É que o senhor não estava aqui, estão falando do senador. É que o senhor Roberto, não estava aqui. mas ele não está na conversa. Quem não está na conversa? Não, vocês estão, eu estou perguntando quem é que está nessa Presidente, a conversa. lista de inscritos, É o presidente. Essa informação estava de posse da CGU Eu desde estou 27 de outubro. falando. Ô, Desde relator, 27 de se o senhor outubro. puder, porque aí Desde não vai dar 27 de tempo. outubro. Por favor, Desde senhor 27 de relator. outubro dava essa informação. Muito bom. Qual foi o procedimento da CGU? Houve uma comunicação ao ministro do Estado da Saúde, o Roberto Ferreira Dias foi afastado. Essa não se concretizou, eu vou lhe dizer por que não se concretizou, ministro Wagner. Não se concretizou porque houve a operação falso negativo aqui, feita pelo Ministério Público, pela Polícia Civil do Distrito Federal. Uma operação local e assustou os criminosos. Assustou nessa, não assustou nas outras. E o senhor tem estas 3 pastas aqui, essas 3 pastas de documento das outras operações, que envolve Marconi, que envolve Karina Cufa, que envolve Ana Cristina Bolsonaro. Em algum momento foi comunicado ao Ministério da Saúde, foi comunicado a alguma autoridade do governo brasileiro que essas pessoas estavam investidas em uma organização criminosa, Ele já respondeu, fraudando não o foi? Ministério da Saúde. Essa daqui não se concretizou, mas se concretizou depois com o kit Covid, e o senhor tinha essas informações. Essa daqui não se concretizou, mas se concretizou depois com compra de preservativo, e o senhor tinha essas informações. Senhor fez Todas as presidente, informações estavam aqui. senhor presidente, E não por fez favor, nada, pela né? ordem. Eu acho que para garantir, Eu vou passar um minutinho, senador Renan. Vocês têm que são? O senhor volta depois. Senador Girão, com a palavra. posso fazer Pode. minhas